mas você foi feito para abençoar. Significa que o seu casamento vai prosperar. O seu trabalho vai prosperar. Por quê? Porque Deus tem um plano que você transborde, que você seja uma bênção. Então, ser uma bênção é essa capacidade extraordinária e sobrenatural de Deus de fazer com que as coisas aconteçam de uma forma sobrenatural, mas isso precisa de fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão entendendo? Daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmicazinha para ver se você entendeu mesmo. Então, irmãos, o dinheiro, veja lá, o dinheiro ele é espiritual, ele não é neutro. Por quê? Porque ele representa algo que aconteceu na sua vida. Ele representa um valor que Deus agregou na sua vida e que esse valor, ele se expressa de uma forma financeira. Então, a Bíblia mostra que há algo que compete com Deus no coração humano. Então, por isso, prosperidade à maneira de Deus começa com você tirando a idolatria que te prende. Então, Jesus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas. A luta de Deus nunca foi contra Satanás, porque Satanás ele é derrotado, entendeu, irmãos? Satanás não está no mesmo nível de Deus. Mas a luta de Deus é contra o amor ao dinheiro que ocupa um espaço, um trono no seu coração. Então, a primeira decisão financeira é colocar Deus no lugar central. Ele tem um propósito maior para as finanças. Ele tem um propósito maior para você prosperar como igreja. Ele tem um propósito maior que você prosperar como evangelista dele, da divina semente. Isso é tudo um conjunto só, é a mesma coisa. Nós somos ricos em todas as áreas. Todas as áreas. Na paternidade eu sou rico, na empresa eu sou rico, no meu trabalho eu sou rico, porque a Bíblia fala que ele se tornou pobre para que você pudesse ser enriquecido. Agora, qual o propósito dessa riqueza? Abençoar. Ser abençoado é abençoar. Então, o que às vezes acontece? Existe algo no coração da pessoa que se apega a, talvez, eu tenho mais dinheiro, eu sou mais importante. Então, essa questão a gente tem que resolver agora. O que tem que estar no nosso coração é da onde a prosperidade vem, que é Deus. É de lá, é de lá que vem. Vou te mostrar que ela não vem de outro lugar, ela vem de Deus, porque todas as riquezas pertencem a Deus. Mas, de repente, agora eu peguei um cadinho dessa riqueza, coloquei no meu coração e me apaixonei por aquilo. Então, eu estou sufocado com aquilo. Então, esse princípio de Deus, do amor ao dinheiro, ele é sufocante. Assim como se você pegar o princípio do amor a uma pessoa, você vai sufocar aquela pessoa. Então, nós precisamos sair disso, entender. Eu estou aqui para te mostrar a fé correta. Tá bom? A fé correta. A fé correta. Veja, irmãos, ninguém oferta diferente daquilo que ele crê. E a Bíblia fala que nós somos enriquecidos para toda generosidade. Se você não crê que você é enriquecido por Deus e que em Deus tem uma fonte de riqueza, ele tem ideias, ele tem direções, ele tem favor, isso eu vou te explicar daqui a pouco. Esse tipo de fé, quando a gente não tem, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se tornando só nós. Esse é o problema. A gente vai se fechando na gente mesmo. Então, a oferta não é apenas o que entregamos, mas um reflexo do que cremos. Abel foi aceito porque a sua oferta era coerente com o propósito de Deus, o sacrifício de Cristo. Ele ofertou um cordeiro e o cordeiro foi sacrificado. Então, quando nós estamos coerentes com Deus, nós deixamos de ser sufocados e começamos a respirar o ar da prosperidade de Deus. Caim foi rejeitado porque sua oferta era incoerente com o propósito de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos incoerentes com o propósito de Deus. Nós estamos incoerentes com aquele que dá a prosperidade. Então, o dinheiro representa vida, tempo, esforço, suor, e é isso que você tem para semear no reino de Deus. Amém?
você tem vida para semear, você tem prosperidade para semear, porque é Deus que te dá. Entenda isso, meu irmão. O dinheiro não é uma coisa material, o dinheiro é uma coisa espiritual, porque ele representa valor. Ele é um atestado de valor, seja de herança, seja de conquista, seja do que seja. Mas esse valor, ele precisa estar com a fé correta no seu casamento, porque você tem coisas no seu casamento que precisa semear, que também representa valor, e está parado. Então, quando entregamos a Deus, não damos cédulas, mas oferecemos parte da nossa própria vida. Por isso a oferta tem um valor espiritual eterno. Quantos estão entendendo? E é por isso que eu quero ofertar cada vez mais. Cada vez mais eu quero ofertar, eu quero ser enriquecido para ofertar. Quantos estão entendendo? Porque isso pertence a Deus, então eu estou colocando a coisa em movimento. Lembra do movimento? Estou colocando em movimento. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala, onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu. Está acompanhando? Coração. Essa é a grande questão. Prosperidade, irmãos, fala de amor. Casamento fala de amor. Eu entrego uma semente para a pessoa que está comigo porque eu a amo. Só que antes do amor tem a fé. A fé, ela vem antes do amor. Eu preciso acreditar que aquela pessoa, ela nasceu para aquele propósito, estar comigo. E ela está na minha frente, eu tenho sementes e eu vou semear. Não tem a ver com vontade, eu quero, não quero. Não, tem a ver com fé, tem a ver com propósito. Então, se você entender, irmãos, que a intimidade no casamento, ela é geradora de poder, ela é geradora de ação, porque na conexão do corpo envolve a conexão da alma, e gera uma emoção, e a emoção é geradora é um dínamo, ela é geradora de ação. O afeto, ele é um gerador de ação poderoso. Quando você não tem intimidade, você não tem ação. E a ação fica parada. E o cara não prospera, a menina não prospera, porque não tem um motor para prosperar. Você fala, pastor, mas a gente não vive de emoção. Irmãos, a fé reboca a nossa emoção. E a coisa mais maravilhosa é você ter a emoção correta, fruto da fé correta. A questão é a fé correta. Então, quando você tem uma semente, você vai semear no seu casamento, você vai gerar uma emoção. Essa emoção vai gerar ação. Ela pode ser negativa, ela pode ser positiva. Ela pode ser uma emoção de raiva, por exemplo, é negativa. Mas ela pode ser uma emoção de afeto, ela é positiva, vai jogar os cônjuges lá na frente. Eu vou escrever um livro sobre isso, aí depois você vai ter o livro. Fica calmo que ele está chegando. Quantos entenderam o poder da semente? Eu vou semear na vida daquele marido, vou semear na vida daquela esposa, para ele virar um foguete, para ele avançar, para ele conquistar. Isso é fé. É fé. Então, irmãos, a nossa fé, ela está muito mexida, ela está muito corrompida, quebrada, ela precisa ser restaurada. Então, o que eu vou fazer no meu casamento? Eu vou semear uma semente única, que só eu posso semear. O que é? Eu já tenho, mas agora ela está parada. E assim acontece às vezes na empresa, acontece no trabalho, acontece no evangelismo. Ela precisa andar, porque tem um propósito. Então, preciso ver o propósito e crer no propósito de Deus, que Deus me capacitou aquilo. E a minha identidade é essa, é ser transformado a imagem e semelhança de Cristo, as pessoas verem e terem um caminho para seguir em mim, em você. Você é esse, que o mundo chama, de portal, onde as pessoas vão entender a prosperidade de Deus, elas vão querer, elas vão conversar com você, elas vão achar a direção de Deus na sua vida. A gente está só começando. Vamos lá, o princípio de Deus. O princípio de Deus para a prosperidade chama-se semente e chuva. Diga, semente e chuva. Agora, irmãos, a gente chegou no plano divino para frutos, para frutificação. Se você quiser falar que frutificação é dinheiro, é poder financeiro, é finanças, amém. Mas se você quiser falar que frutificação, bom relacionamento no casamento, amém.
Qual que é o princípio? É o mesmo. É o mesmo princípio. Se você quiser falar que prosperidade num relacionamento pai e filho, o princípio é o mesmo. Em todas as áreas que você for, o princípio é a semente e a chuva. É o mesmo princípio. Qualquer área que você entrar, onde tiver uma pessoa prosperando, ali ela está usando o princípio da semente. E a chuva pode ser sobrenatural, mas ela pode ser a chuva natural. Pode ser uma ideia que encaixou com uma necessidade que o mundo tem, pronto. Aí está a prosperidade. Então, Deus nos chamou para ser prósperos em todas as áreas, usando o mesmo princípio. Agora, irmãos, ainda tem um pequeno detalhe. Eu vou te falar. Às vezes, a gente está numa reunião como essa, e a gente está tendo um investimento intelectual. E, às vezes, para nós, esse investimento intelectual, ele basta. Porque já provocou uma carga de ocitocina, de hormônio, só por você estar recebendo alguma coisa relevante, importante. E aí a gente para. Irmãos, nós vivemos num mundo que tem mais informação de que todas as épocas, em todos os momentos. Qual que é a questão? Muitas vezes essa informação, ela basta. Às vezes o fato de você estar aqui basta. Só que eu quero te dizer que não basta. Nós precisamos colocar isso em movimento. Entendeu? A informação, nós estamos sendo bombardeados de informação. Porém, essa informação, quando chega, ela chega e ali vira um mar morto. O que é um mar morto? É a água, vai chegando e ele não deságua para lado nenhum. Isso acontece sistematicamente. Eu recebo a semente e ela é guardada e morre, estraga dentro de mim. Ela não anda. A informação, a ideia, a direção é uma semente divina, mas às vezes ela parou no celeiro do seu coração e estragou. Ela não virou, ela não aconteceu nada, ficou lá. Por quê? Porque a fé necessária para pô-la em movimento não estava aí. Está entendendo? Então, a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso tem um motivo. Porque a fé correta produz o resultado certo. Então, tudo que eu estou recebendo, eu estou arquivando para pôr em movimento, para acontecer, para achar um solo e semear. E através dessa semeadura, a prosperidade vir. Então, o princípio de Deus para a prosperidade é o princípio da semente da chuva. A chuva é a parte sobrenatural de Deus, vem do céu. E a semente é a parte natural do homem. Plantar a semente na terra. Não basta você recolher a semente no celeiro. Você precisa dar um destino para essa semente de acordo com o propósito de Deus. Então, o que são chuvas? O que é a chuva? Chuva de direção, chuva de ideias, chuva de favor. E as sementes? São as ideias que acontecem. Dá para ler aqui? Dá? Eu vou fazer aqui no quadro, irmãos, que talvez fique melhor. Talvez fique melhor para você acompanhar, tá? Essa parte eu gostaria muito que você, de fato, entendesse. Você pudesse entender, compreender, tá bom? Depois a gente vai fazer uma dinâmica para ver se você entendeu mesmo de verdade. Certo? Tem gente que está aqui, ó, no espiritual, orando a Deus. Orando, Senhor, preciso de uma solução no meu casamento, preciso de uma solução com meu filho, preciso de uma solução no meu trabalho, preciso de uma solução na minha empresa, não tem? Preciso de uma solução na minha célula, não é? Amém? Isso, a parte espiritual de Deus, eu vou te mostrar que Ele faz. É impressionante. Ele faz. Mas a chuva, quando vem, não tem uma semente para produzir. Então, muitas pessoas estão orando a Deus, entendendo que a parte de Deus, Ele vai fazer tudo sozinho. Ele pode fazer tudo sozinho. Depois eu vou te mostrar. Deus fez sozinho a salvação.
Choveu salvação na nossa horta, na nossa plantação, não foi verdade? Mas Deus tem o objetivo de agregar valor aos seus filhos. Você precisa entender isso. Você precisa estar comigo agora nisso, por favor. Vem para cá. O objetivo de Deus é agregar transformação à sua vida, para as pessoas verem a sua vida transformada. Para as pessoas entenderem que você nasceu de Deus, é de Deus, e que Deus tem para mais pessoas. Quantos estão entendendo disso? Então, o objetivo de Deus com a chuva é agregar valor à sua vida. E muitas vezes nós estamos debaixo de uma dificuldade e não entendemos que o objetivo de Deus é que aquela dificuldade seja vencida, superada, para que o valor seja agregado. Então, os homens de Deus, eles cresceram em valor. Agora, se você falar o valor, ele tem um correspectivo financeiro. Está entendendo ou não? José acabou sendo um dos homens mais ricos do Egito, porque ele era o segundo de Faraó, tinha posse, mas Deus agregou valor. Então, muitas pessoas estão pensando na prosperidade financeira, na riqueza, e estão deixando de lado o valor. Esse pensamento é do mundo. O mundo só quer receber. Deus agrega valor para você dar. A sua transformação, a sua prosperidade, irmãos, é uma semente na mão de Deus. As pessoas vão entender que Deus enriquece as pessoas no casamento, na paternidade, na igreja, como ministro, no ministério, enriquece as pessoas em todas as áreas. Então, a área financeira é fichinha. Quantas pessoas são... Nós temos várias pessoas endinheiradas, mas que não são prósperas. Principalmente a parte final da palestra que eu vou te falar da saúde. A Bíblia fala que desejo que te vá bem, assim como sua alma vai bem. Deus tem prazer que você tenha prosperidade na sua saúde. Está entendendo ou não? É uma prosperidade absurda, chocante, impressionante. Por isso que eu te falei, essa palestra teria que ser dada para 10 mil pessoas, no mínimo, para tirar as pessoas do lugar comum, colocá-las no lugar do sobrenatural em todas as áreas. Em todas as áreas, meu irmão. Isso tem a ver com amor. Mas a base do amor é o quê? Fé. O amor procede da fé. Então, muitas vezes, o que a gente não tem não é amor, é a fé. A gente não temos a fé. Consequentemente, o amor não aparece. Porque o amor, ele precisa da fé. Então, a base da prosperidade é esse amor que você tem com Deus. Por isso que o poder, o dinheiro, ele precisa sair da esfera do seu amor. Porque é isso que sufoca a vida das pessoas. Quando a Bíblia fala sobre Mamon, ele não está falando sobre Satanás. Porque Satanás, ele é derrotado, ele não tem o mesmo nível de Deus, nunca teve, nunca terá. Está falando um princípio de acumular coisas sem que tenha propósito de generosidade, o propósito de transbordar, o propósito de abençoar. Esse é o princípio que ocupa o lugar do homem, centraliza o homem nele mesmo. E qual que é o objetivo do homem com Mamon? Fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Esse é o objetivo do homem com Mamon. Então, eu quero me enriquecer para eu poder fazer isso, fazer isso, fazer isso. Isso necessariamente não tem nada a ver com o propósito de Deus. Então, é isso que tem que sair. A prosperidade, irmãos, é um princípio de amor, de intimidade. Isso é prosperidade. Quanto mais você se liga ao Senhor, quanto mais você ama o Senhor, mais próspero você é. Está entendendo? Mas aí, pastor, por que a riqueza não vem? Muitas vezes não vem porque isso aqui não aconteceu na história da família. No precedente da sua vida não aconteceu. O que não aconteceu? Somar o natural com o sobrenatural. Então, o espiritual, primeiro, tem a ver com direção. Não vou escrever aqui, tá? Direção. Ideias e favor. Essa é a chuva. Essa é a chuva. Direção, ideias e favor. Antes de começar alguma coisa, eu preciso da direção de Deus. O sentido. Por exemplo, em Josué,
Josué, leva o povo para conquistar a terra. Isso foi a direção. De repente, Josué chegou, deu de cara com o quê? Várias coisas, mas Jericó, as muralhas. O que Deus deu? Ideia, circula a muralha, grita e toca a trombeta, a muralha vai cair. Direção, ideias e favor. Eles entraram e possuíram o despojo de guerra. Quantos entenderam? Primeira coisa, eu preciso de uma direção. Eu estou vislumbrando algo. Eu preciso dessa direção. Às vezes você vai fazendo a coisa e no meio do caminho vem a direção. Já aconteceu comigo, eu ia fazer, está errado, Deus me dá a direção. Não, o certo é esse, eu volto. Eu tenho uma máxima comigo, eu prefiro que Deus me pare do que eu ficar parado sem fazer nada. Eu prefiro estar andando e Deus falar assim, para Ivan, muda Ivan, sobe, desce. Eu prefiro, porque o princípio da prosperidade é o movimento. O princípio da prosperidade de Deus é a semente e o movimento. Mas a questão é direção. Depois da direção, agora eu tenho uma direção. O que vai acontecer comigo? Eu vou fazer tal coisa. Ok, aí vem as ideias. E depois, quando eu tenho a ideia, eu preciso do favor. Está entendendo? Aqui é a chuva de Deus. Agora, a minha parte natural é semear a semente. Então tem gente que está orando, mas ela não está semeando. Ela está esperando que Deus acredite um valor na conta dela. Pode acontecer, mas isso é um milagre, irmãos. Mas mesmo que Deus acredite esse valor na sua conta, precisa ter valor em você para fazer com que esse dinheiro multiplique. Então, semear é a parte natural, que tem a ver com a ideia que Deus te deu. Deus está te dando uma ideia. Ele te deu uma direção, te deu uma ideia. E essa ideia pode apodrecer no celeiro do seu coração e não ir para lugar nenhum. Então, muitas pessoas, elas estão orando, mas elas não estão semeando. Outras estão semeando muito, mas não estão orando pela chuva. Pode acontecer de uma pessoa receber benefícios por semear na lei. Semear na lei significa o seguinte: eu tenho um interesse, eu vou fazer por interesse. Pode sim, mas é aleatório. Então, irmãos, na dificuldade, na crise, Isaac semeou num tempo de crise, colheu 100 por 1. Aqui que está a direção. Então, as pessoas que você conhece, elas têm muita prosperidade ou não. Pode ter, pode não ter. Pode estar em cima, pode estar embaixo. Com Deus, não. Com Deus, você vai estar sempre na direção de Deus e sempre prosperando, seja no seu casamento, seja na sua paternidade, seja na igreja, seja na empresa, em tudo que é lugar. Porque quando aquela ideia começa, Deus dá outra ideia. Deus renova. Quantos entenderam isso aqui? De verdade, você entendeu? Natural, espiritual. Eu vou falar para você sobre a graça. Como a graça funciona. Mas antes eu preciso que você entenda a forma de Deus trabalhar. Deus trabalha aumentando o seu valor, acreditando e agregando valor a você. E esse valor, os homens de Deus, todos eles passaram por isso, irmãos. Amém? A Bíblia fala que Jesus, ele aprendeu pelo que ele sofreu. Mas hoje, ele tem um nome acima de todo nome. Isso é o Filho de Deus. Quantos estão entendendo? Então, esse é o primeiro princípio. Depois nós vamos colocar nesse princípio a questão de como as coisas acontecem na graça. Então, na graça eu tenho muito mais poder para semear no meu casamento. É verdade. É verdade. Na graça eu tenho muito mais poder como ministro de Deus para ministrar. Da onde veio essa palestra, você acha? Daqui, ó. Uma ideia de Deus. Ela veio disso. Está entendendo? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos avançar.
Então veja, ó, Deus não abençoa simplesmente dando dinheiro. Ele pode dar dinheiro também, mas Ele abençoa agregando valor, dando direção, ideias e favor, tá bom? Então esses são os meios pelos quais a prosperidade se manifesta no reino de Deus. Direção é a primeira bênção. Então quando Deus guia, direciona ou reposiciona, que é o meu caso, a maioria das vezes Deus me reposiciona, dá direção me reposicionando. E estar no lugar certo, com as pessoas certas, faz toda a diferença. Tudo isso vem de Deus. Legal ou não? Então, o que são ideias ali, ó, no reino de Deus? Sementes que podem mudar a história para a glória de Deus. Uma única ideia divina pode transformar a vida, abrir negócios, gerar soluções, criar valor. Então, a prosperidade flui quando nós cultivamos ideias divinas. Onde estão as ideias divinas? No seu relacionamento de amor com Deus. Então, prosperidade, traduzindo, irmãos, na verdade, ela tem uma raiz, que é o amor a Deus, e não o amor ao dinheiro. Vê se você entende isso, por favor. Entenda. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, amém? Mas Deus não falou, mas eu vou falar para você. O amor a Deus é a raiz de todos os bens, de toda riqueza. Não está escrito na Bíblia, mas eu estou falando para você agora. Por isso que eu te falei, irmãos, essa palestra é para ser dada para 10 mil pessoas. Porque elas não entenderam que a prosperidade ela tem uma raiz, que é o amor ao Senhor. A intimidade com Deus produz riqueza em todas as áreas, ministerialmente. O meu talento é transformacional. Vou te mostrar qual que é o meu talento. E eu estou semeando o meu talento em você hoje. Eu vim aqui para semear, fazer uma semeadura em você, mas antes o beneficiário sou eu. Eu que me enriqueci com essa palestra. E agora eu estou te enriquecendo. O plano de Deus não é outro, é esse. Milhares e milhares de homens e mulheres ricas, prósperas, homens prósperos, para abençoar famílias com a prosperidade na paternidade, a prosperidade no casamento, a prosperidade nos negócios, a prosperidade na igreja. Na verdade, o primeiro desses é a prosperidade na igreja. Porque o povo saiu rico da escravidão, para quê? Para Deus fazer o tabernáculo, para ter a presença. Então, entenda bem, prosperidade tem a ver com amor, tem a ver com intimidade, tem a ver com você receber direção, ideias daquele que tem tudo. Eu vim aqui te falar isso. Às vezes, irmãos, a gente está falando de prosperidade num caminho que não comporta as finanças na visão de Deus. Às vezes está no mundo. Às vezes no mundo você está recebendo um monte de coisa que não tem nada a ver com amor, tem a ver com egoísmo. Mamão é um princípio do egoísmo. Se você usar esse princípio do egoísmo no casamento, vai falir. Se você usar na empresa, vai falir. Se você usar na igreja, vai falir. Vai falir. E é por isso que os homens crescem, caem, sobem, descem, porque eles não têm o princípio que nós temos. Amém? De onde vem o favor? De onde vem o favor? Da graça. Eu vou te mostrar como que esse favor acontece. Então, irmãos, olha, dízimos e ofertas, eles abrem os céus. Mas é necessário ter sementes plantadas. Muitas pessoas, elas falam assim, pastor, eu estou dizimando, eu estou ofertando, não está acontecendo nada. Por que não está? Porque não está sendo plantado a semente. Está entendendo? A semente aqui nesse mundo. Ah, mas Deus pode trazer? Eu vou te explicar. Deus pode. Deus trouxe valor para Jesus pagar uma conta na boca do peixe. Pode acontecer, sim. Mas qual que é o caminho de Deus? Te elevar. Te colocar no lugar onde você possa expressar o Filho de Deus. Então, quando não vem a ação prática, não haverá colheita, mesmo que a chuva venha. Então, o cara está orando, a mulher está orando pelo casamento. Ah, Senhor, meu casamento, meu casamento. Mas a ação prática, às vezes, é uma palavra de afirmação que não vem. Mas ela tem, mas ela não entrega. Mesma coisa o marido. Está orando, Senhor, abençoa meu casamento. Mas a esposa tem uma necessidade lá. Eu costumo falar do banheiro, da louça. Lavar o banheiro, lavar uma louça lá. Você fala, não, posso pagar uma funcionária? Eu sei. Mas às vezes tem essa necessidade e não vem, não acontece.
Então, a pessoa está orando, mas ela não está colocando em movimento. Então, sementes naturais são investimentos, projetos, trabalhos, serviço, produto. Isso é semente. E essa semente, ela precisa encontrar uma terra. E Deus faz chover sobre aquilo que colocamos em movimento. A fé abre o céu, mas o trabalho de plantar gera o fruto. E às vezes a gente tem que preparar o solo. Então, irmãos, aonde eu vou aplicar a minha energia, a minha vida, o meu tempo, a minha oração, eu vou aplicar na semente. Tem gente aplicando isso, aplicando energia, tempo em um monte de coisa que não é semente, que não vai virar nada. Às vezes o cara está no Instagram lá 1 hora, 2 horas, aquilo não é semente, não vai virar. Às vezes o cara está estudando uma coisa que ele não vai aplicar, que ele não vai viver, que não é semente. Então, irmãos, eu vim aqui falar com você que tem muito desperdício acontecendo, sabe? Então, aquele terreno, ele está preparado para uma semente. É uma semente. E agora você está semeando 10 sementes erradas naquele terreno que não vai frutificar, não vai pegar. Você vai pescar, tem um tipo de peixe lá que ele tem uma isca que ele pega. Você joga 50 iscas lá e não pega o peixe. Você fala, não, Deus não me abençoa. Deus... Não, você precisa de uma direção, de uma ideia certa e do favor. Meu Deus, é isso. No casamento, às vezes você tem um marido que ele é o quê? O solo da terra dele está preparado para a palavra de afirmação. Ele existe, subsiste, nasceu com aquilo. A pessoa faz tudo para o marido, menos a palavra de afirmação. Está jogando semente fora, fazendo todo o esforço do planeta. O casamento sai do nada. Às vezes a esposa, ela está ali porque ela precisa de uma qualidade de tempo. Aí o cara faz tudo no planeta Terra. Você vai aconselhar, ele fala, não, pastor, eu amo essa esposa. Ela fala, não ama não, você não fica comigo. A terra do solo estava preparada para qualidade de tempo. Era só o cara plantar qualidade de tempo, ter prosperidade no casamento. Ele planta tudo, menos a semente correta que o solo está preparado para aquela semente. Às vezes tem uma pessoa no trabalho, irmãos, que ela está ali olhando para você e te admirando, falando, nossa, esse cara, cara é um fenômeno, esse cara é top. Mas você nem que encostou perto dele e falou assim, rapaz, ó, Deus é bom, hein? Deus faz. Ou seja, o solo está preparado, mas não tem uma semente lá. Então, vocês estão entendendo? A partir do momento que você entendeu o princípio da chuva e da semente, você vai trabalhar com o quê, irmãos? Terra. Vai preparar a terra. Muitas vezes o pai, ele está dando um sermão no filho, blá, 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 mas a terra da criança não está preparada para receber aquele sermão. Vai ser semente, semente, semente jogadas fora, vai ter frustração e vai falir o relacionamento com o filho. O que ele precisava fazer? Andar de bicicleta, jogar futebol, jogar ping-pong, viajar. E nessa você espelha Cristo. Você mostra para ele o que você é em Deus. E a criança começa a observar. Aquilo é uma semente, precisa de fé. Deus vai chover. Ele vai fazer prosperar. Entendeu? Então, às vezes, irmãos, o solo está preparado para outra coisa. E nós estamos derramando toneladas de coisa que não vai vingar. Não vai vingar, não vai frutificar, não vai crescer. Mas a pessoa quer fazer o quê? Eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Esse é o princípio da miséria, da pobreza. É o princípio do egoísmo. O princípio do egoísmo não é o princípio do amor. Eu te amo tanto que eu quero saber qual é a terra. Eu quero saber o que você me pede para eu fazer para você. O que você quer? Jesus é assim. Jesus é assim, uma coisa incrível. Ele podia fazer tudo. Eu vou te mostrar o princípio de Salomão. O princípio de Salomão é o princípio mais alto de prosperidade dentro de uma aliança. Salomão oferece 1000 sacrifícios. Deus aparece para ele e fala, o que você quer? Ele fala, olha, eu sou uma criança. Eu queria sabedoria. Deus fala, o quê? Você quer sabedoria? Você vai ser o homem mais sábio da terra e se tornou mais rico. Meu Deus, a riqueza de Salomão não é nada perante a sabedoria dele. Jesus, entende? Ele semeou a semente correta, a honra a Deus.
Entende? Depois que você entende o princípio da semente, a quantidade de energia, tempo e dinheiro que você vai gastar é mínima. E o resultado é astronômico. Eu vim aqui fazer isso. Eu vim gastar energia mínima e ter um resultado exponencial com você. Porque a palavra de Deus vai produzir isso em você. Você vai sair daqui voando. Não se preocupa com semear, jogar semente, fazer aquilo que você quer. Se preocupa com o propósito e que a terra está pronta para receber. Às vezes a terra não está pronta. Mas às vezes a terra tem gente clamando do seu lado. Clamando. Mas como a gente está focado em nós, o que a gente quer, o que a gente sabe, o que a gente pode fazer, não acontece nada. São muitas sementes jogadas fora. Amém, irmãos? Compreendeu? Mesmo? De verdade? Então, a prosperidade do crente exige equilíbrio entre o natural e o espiritual. Se alguém apenas ora, não trabalha a semente, fica improdutivo. Você está entendendo porque tem muita gente improdutiva? Sim ou não? Qual que é a semente? Uma. Como eu semeio? Na terra. Entende? Tá bom. Agora o dinheiro é a semente. O dinheiro é somente um autenticador de valor. O dinheiro simplesmente fala assim, não, tem valor aqui. Só isso. Ele não cria valor, ele apenas comprova o valor que já existe. Então, aonde que nós vamos trabalhar? Nesse valor. E o dinheiro vem. Quem planta pouco, recebe pouco. Quem planta muito, recebe muito. Tem caras, irmãos, que prosperaram de uma forma natural, semelhando bilhões de sementes e uma vingou. Vamos supor, no casamento, você semeia bilhões de sementes. A hora que você fala para o cara, nossa, você é inteligente. Você falou para o marido, a mulher, você é inteligente. Virou. Era só isso. Você semeou 1 bilhão, mas uma pegou. Amém? Às vezes, o marido em relação à esposa, você fala, nossa, você é a mulher que Deus tem para mim. Tem caras, irmãos, que o princípio deles foi semear trilhões de semente em todas as direções, uma metralhadora, uma vingou. Aí o cara foi ali e cresceu. O princípio natural, ele funciona. Mas Deus quer te dar mais do que isso. Tá bom? Tá certo. Então vamos lá, o segredo não é isso, ó, correr atrás do dinheiro, ficar esperando ele chegar, mas é plantar e gerar valor espiritual e natural a si mesmo e espelhar isso aos demais. Então, por exemplo, a palavra de Deus é uma semente. Quantas vezes a gente não está lendo a palavra, não está estudando a palavra, não está agregando valor espiritual? Então, quanto mais problema resolvemos, mais pessoas servimos, maior será a medida dos recursos que virá. Então, o objetivo da prosperidade é você servir mais pessoas. Servir mais. E aí, nós vamos ser um espelho para as pessoas. Elas vão entender como que as coisas acontecem. Então, agora eu vou finalizar. Existem diferentes tipos de valor nas pessoas. Certo? Está vendo ali? Diferentes tipos de valor. Qual que é o segredo? É você identificar. Então, para identificar, você precisa de direção, visão. Várias pessoas têm valor em potencial, mas esse valor nunca entrou em movimento. Então, vamos supor que você tem uma pedra aqui e uma ribanceira, uma rampa descendente. Ali tem energia potencial, mas não está em movimento. A hora que você empurra a pedra assim, ó, ela começa a rolar. Essa energia passa a ser uma energia de movimento. Muitas pessoas têm essa energia potencial, mas não colocou em movimento. Elas têm um talento, mas o talento está parado lá dentro. Que talento é esse? Pode ser um talento funcional, que é um talento que eu tenho, de resolver problemas. E esse talento eu ponho em movimento, eu saio resolvendo tudo que é problema que aparece na minha frente, eu saio pegando, saio resolvendo. Às vezes a pessoa está resolvendo um problema, aí é o talento dela resolver o problema,
Mas na cabeça dela tem uma fé errada, porque ela não entende aquilo como semente. Ela entende como o quê? Nossa, mano, os caras estão me explorando. Pastor Ivan, você sofre pra caramba, que os caras pegam teu talento, os caras usam tudo que você tem e não te dão nada. Isso é uma fé errada. Porque o talento é meu, não é seu, e eu estou colocando ele em movimento. Porque a graça de Deus, o poder de Deus me capacita. Alguém olhando isso pode se inspirar e receber essa semente e sair pondo o talento dela em movimento também. Entendeu? Então essa fé, irmãos, é que às vezes tira a pessoa do talento dela. É o meu talento. Lava a louça é o meu talento. É o meu talento. Eu vou lavar. Ah, mas a pessoa deixou lá a louça, tudo não interessa, eu estou aqui, a minha semente, eu estou plantando. Isso é minha parte. Então, às vezes, irmãos, a gente não prospera porque o nosso talento está embotado, travou, ficou preso numa grade. Porque a fé não está correta. Então, talento intelectual, conhecimento. Então, está entendendo ou não? Talento artístico, criatividade, que é o que meu filho tem. Muito talento artístico, muita criatividade. Então, quando você está no seu talento e entende que você está vivendo o propósito de Deus, aquilo ali simplesmente flui de você. Não requer trabalho, esforço, ele flui. A fé correta faz ele fluir. Talento transformacional. Que talento é esse? Mudança de destino. Eu percebi esse talento, irmãos, em mim, mas ele ficou parado anos e anos, até um dia, várias pessoas me ajudaram, mas um dia uma pessoa me chamou e falou: pastor, você precisa escrever, porque isso aí vai transformar muita gente. Eu falei: nossa, vou pôr o talento no movimento. Olha, eu mesmo estou pregando para você, estou dizendo que eu fiquei anos e anos, 6 anos, meu livro ficou parado. E é um talento transformacional, mas ele está parado. Por que ele estava parado? Porque a fé não estava correta. A minha fé, não, eu posso ensinar para a pessoa. Por que eu vou escrever? A pessoa tem a minha, ela só vem me procurar, eu ensino. Escrever para quê? Eu estou vivendo, não preciso escrever. Até que alguém falou: não, mas isso aí precisa expandir. Eu falei: nossa, é mesmo? Aí veio a direção de Deus, a ideia, e agora o favor de Deus está acontecendo. Eu estou te dando um exemplo, porque tem vários autores aqui que está parado os livros também. Tem vários talentos parados. Por que eu estou te dando esse exemplo? Só para te mostrar que não é o talento, na verdade. É a fé por trás do talento. E como ele foi despertado? Por amor. É o amor que gera prosperidade. Está entendendo ou não? Você olha para uma pessoa, você ama aquela vida, você fala: o que eu faço? Eu vou transformar, porque ela vai ver a minha transformação e ela vai seguir Jesus. É amor, irmãos. Prosperidade, traduzindo, é amor. Tem a fé? Claro que tem. Mas você vai ver que Salomão, que atingiu o nível mais alto, é o cara do amor. Davi é o cara do amor. Então, esse talento transformacional, muitas pessoas têm. E você tem um talento para transformar um destino de uma pessoa, levando uma mensagem para ela, levando um folheto. E o espiritual, que é o talento do ministério. Vamos lá. Então, todos possuem algum tipo de valor a oferecer. Prosperar, identificar esse valor, expandir para o maior número de pessoas possível. O princípio da grandeza, irmãos, é servir mais. Quem serve poucas pessoas terá um impacto pequeno. Quem serve multidões terá abundância. Grandeza está ligada à capacidade de servir e espelhar prosperidade. O que é isso? É possível. Então é possível você capitalizar valor. Sim, é possível. Desde que a sua fé te balize para isso. Foi? Foi não? Acho que pulou, né? Aí, ó. A aliança é a base da prosperidade sobrenatural. E nós vamos falar disso agora. Da prosperidade sobrenatural.
Deus dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança conosco. Quantos estão entendendo isso? Deus te dá força para você adquirir riqueza, para Ele confirmar a aliança que Ele tem com você. O que é dízimo e oferta? É você entender que tudo pertence a Deus e que Ele te deu e você pode semear. Deus é o Senhor soberano, tudo é dele. Eu dou 10% para Ele. E agora Ele me dá e eu oferto. Vou te ensinar isso daqui a pouco. Dízimo e oferta são sinais de aliança e senhorio. Aí o cara fala, nossa pastor, mas como assim? Dízimo e oferta, irmãos, é a coisa mais básica e prática do planeta. Eu vou te falar mais sobre isso. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força. O que é força? Aqui é esse termo aqui, Koach, anjos. Você pode invocar anjos para as coisas que você precisa. Jesus fez. Se eu pedir, o Pai me manda mais de 12 legiões de anjos. Eu peço, Senhor, manda um anjo. Me ajuda, manda um anjo lá. Para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o que é essa força? Poder, é vigor. Às vezes a pessoa tem poder e tem vigor, mas a fé dela não deixa esse negócio andar, a fé bloqueia, porque é uma fé errada que não produz o resultado certo. Tem uma fé errada. Certo? Prosperidade verdadeira é a capacidade de abençoar ou transbordar e mostrar o caminho a ser seguido. Quando a aliança está firme, Deus nos leva a um nível em que não apenas suprimos nossas necessidades, mas também suprimos as necessidades de muitos outros e da igreja. Na verdade, eu vim falar para você de um relacionamento de amor com Deus, que produz resultados que no mundo vai aparecer como prosperidade. Então, a prosperidade, ela na verdade tem raiz na fé e no amor. Aquelas direções você recebe junto com Deus. As ideias também, o favor também. Mas nada adianta você receber e ficar parado. Precisa ter fé para pôr isso em movimento, do jeito que eu falei para você. Então, se é o propósito, se Deus te deu esse talento, se você tem esse propósito de abençoar, vamos usar esse talento, pela graça. Eu não vou usar no esforço, eu vou usar pela graça. E as pessoas vão receber essa semente e elas vão prosperar. Amém? O que aconteceu até aqui? Você transformou aí ou não? Glória a Deus.